Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar de um livro que eu li esse mês sobre o Holocausto brasileiro. Gente, era um hospício, na verdade, assim chamado na época, mas mais parecido com um campo de concentração, lá na cidade de Barbacena. Então, vamos falar um pouquinho desse livro hoje, tá? Gente, neste livro é uma história real que aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Barbacena. Mais de 60 mil mortos, gente, nesse hospício. É uma coisa assim, uma crueldade tão grande que, olha, a gente não imagina que acontece esse tipo de coisa aqui no Brasil, nem, né? Se eu não li isso aqui, eu não sabia o tão triste que muitas pessoas viveram, gente. É muito triste. Então, praticamente era um campo de concentração, né? Aqui em pleno Brasil, porque o que acontecia, vou falar um pouquinho para vocês do que aconteceu e para vocês verem o tipo de coisa que acontecia, né? Ó, foi uma jornalista, tá? Que fez esse livro aqui, a Daniela Arbes. Ela que estudou e ela que tudo isso daqui foi ela que tá falando aqui, ó. Então, assim, durante a maior parte do século XX, no maior hospício do Brasil, conhecido por Colônia, situado na cidade mineira de Barbacena. Ao fazê-lo, a autora, que seria a Daniela, traz à luz um genocídio cometido sistematicamente pelo Estado brasileiro, com a convivência de médicos, funcionários e também da população. Quer dizer que todo mundo sabia, gente. Médicos, população, mas ninguém nunca quis fazer nada para ajudar essas pessoas que caíam lá, né? Ou colocavam lá. Pois nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a omissão da sociedade, óbvio, né? Omitiram, então. Pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia. Em sua maioria, haviam sido internadas à força. Olha a situação, gente. Elas não eram elas eram internadas à força, não que estavam precisando de um tratamento. Olha os tipos de pessoas que eram internadas lá, vocês vão ver o tipo. Olha o que eles faziam nessa época. Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença. Não eram doentes. Não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, gente. Olha para vocês verem o tipo. Até os coitados, os homossexuais eram internados no hospício, só simplesmente porque eram homossexuais. Olha a situação. Prostitutas. Gente que se rebelava ou que se tornara incômoda para alguém com mais poder, né? Se a pessoa tinha poder, é assim, ia lá, dava um jeitinho de internar, coitadinho lá, né? Bom, eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões, esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante. Olha, gente, é terrível ver esse tipo de coisa, né? Filhas de fazendeiro que perderam a virgindade. Olha, gente, os fazendeiros faziam com as próprias filhas. Internavam só porque as coitadas perderam a virgindade. Olha a situação. Virgindade antes do casamento. Homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Perderam o documento? Jogava lá também. Alguns eram apenas tímidos. Só porque eles eram tímidos, eles colocavam lá. Não conversavam, gente. Era mais na deles. Pelo menos 33 eram crianças. Até crianças ia parar nesses lugares, gente. Pensa comigo. Quando chegavam no hospício, suas cabeças eram raspadas, suas roupas arrancadas e seus nomes descartados pelos funcionários. Nem nomes o coitado tinha. Olha a situação que chegava. E que os rebatizavam, colocavam nomes, né, diferentes.
A Daniela, que fez o livro, devolve nome, história e identidade aos pacientes, verdadeiros sobreviventes de um holocausto. Como, por exemplo, tem umas aqui que ela conseguiu ainda... Tem algumas histórias aqui que ela contou de alguns pacientes ali. Por exemplo, a Maria de Jesus internada porque se sentia triste. Tinha o Antônio Gomes da Silva, sem diagnóstico, que dos 34 anos de internação ficou mudo durante 21 anos, porque ninguém se lembrou de perguntar se ele falava. Tem noção? É triste, muito triste. Os pacientes do Colônia às vezes comiam ratos, bebiam água do esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eles não tinham cama, simplesmente jogavam um capim lá no chão, no luar, os coitados nem roupa tinham, quando tinham eram trapos, ainda dormiam em matos, no chão. Muitos morriam, gente, muitos morriam, eu li aqui horrores que aconteciam com essas pessoas. Eram espancados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram deixados ao relento, tá vendo? Nus ou cobertos apenas por trapos. Pelo menos 30 bebês foram roubados de suas mães. Então, as mulheres que ficavam lá, né, internadas nesse hospício, elas eram violadas, elas eram violentadas, porque eram no meio de homens, mulheres, crianças, todos ficavam juntos. E além de elas sofrerem a violência, né, sexual, o que acontecia? Além, elas perdiam os bebês também, porque eles roubavam os bebês delas. Olha a situação. As pacientes conseguiam proteger sua gravidez passando fezes sobre a barriga para não serem tocadas. Então elas sabiam que na hora que fosse ter o neném, eles iam tirar os bebês delas. Então o que elas faziam? As fezes delas mesmas, elas passavam na barriga, passavam nelas, para ninguém chegar perto delas, para poder roubar o bebê delas. Mas não adiantava, gente, não adiantava. Porque, mas logo depois do parto, os bebês eram tirados de seus braços e doados. Que judiação, eles faziam de tudo para não pegar os nenê deles, que já tinham roubado tudo a vida deles e ainda roubavam os bebês. Alguns morriam de frio, fome e doença. Morriam também de choque, porque além de tudo ainda levavam choque. Às vezes os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Olha o tamanho da força desse choque, gente. Entre 1960... Nos períodos de maior lotação, no caso, 16 pessoas morriam a cada dia. Olha a situação, morriam 16 pessoas por dia porque não tinha nenhum tipo de higiene, não tinha nada, né? Ainda eles eram violentados, batiam neles, então, quer dizer, de todo tipo de coisa, por isso que morria tantas pessoas. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos dos pacientes do manicômio foram vendidos. Depois que eles morriam, o pessoal de lá vendiam os corpos dos coitados ainda para as faculdades, tá bom? Para 17 faculdades de medicina do país, ainda lucravam com os coitados, tá? Sem que ninguém questionasse, ninguém questionava, todo mundo concordava, né? Todo mundo escondia. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, diante dos pacientes. Olha que situação, judiação dos pacientes, a gente tinha que ver ainda esse tipo de coisa. Para que as ossadas pudessem ser comercializadas, nada se perdia, exceto a vida. Em 1960, depois de conhecer a colônia, aí um fotógrafo, o Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, ele desabafou com o chefe. Aquilo é um assassinato em massa. Foi o que o rapaz que andou tirando foto deles ali, ele viu aquilo, ficou indignado. O psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro da luta pelo fim dos manicômios, que também visitou a colônia, declarou numa coletiva de imprensa assim: estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como essa. Então, para você ver, aqui eu tava vendo, né? Tem vários
várias pessoas, assim, cada história das... Eu chorei, gente, eu leio, assim, livros, mas, assim, juro mesmo, eu sinto né, muita coisa, tanto tristeza como alegria, mas eu não choro. E nesse livro aqui eu chorei, porque são histórias reais, chega a doer, gente, as coisas que faziam com esses coitadinhos, gente. Eu chorei, chorei, sim, eu sinto, dói o coração. Hoje, o manicômio, na verdade, já é um museu, né? Graças a Deus as coisas mudaram, graças a Deus. Mas o que eles passaram... Então, muita gente ficaram com sequelas. Os que não morreram não sabiam mais se cuidar porque eles eram tratados como bichos, né? Nem falar, os coitados sabiam falar, não sabiam higiene, eles faziam todas as suas necessidades no chão, né? Então, quando acabou esse manicômio, eles não sabiam se virar sozinhos, eles não sabiam. A vida deles era aquilo, fazer tudo no chão, ou comia no chão, é tudo assim. Então foi, algumas pessoas tiveram que ficar em asilo e reaprender tudo, reaprender tudo. E tem história de uma mulher aqui, eu fiquei com dó. Ela teve um neném, ela teve 2 meninas e tomaram dela, né? E ela queria sempre ver, pelo menos, ela falava tanto que ela queria ver antes de morrer a filha dela. E, gente, ela ficou louca procurando as filhas dela e ninguém falava nada pra ela das filhas. E, inclusive, ela morreu pedindo pra ver a filha. Isso me doeu muito o coração, gente. Uma mãe querer ver o filho. E a situação que ela estava, ela só queria ver. Não, e ela não conseguiu, né? É triste. Eu vi coisas aqui que, nossa... Quem quiser saber dessa história, eu vou falar que é triste, mas aconteceu. Não sei ainda se existe algum lugar que possa estar acontecendo isso, mas aconteceu, gente. Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho, é o Holocausto Brasileiro da Daniela Arves. Até, inclusive, acho que tá tendo a Black Friday, né? E tá tendo promoção desse livro. Então, quem quiser procurar na Amazon, eu tava vendo, tá bem mais em conta. Então, quem quiser tá adquirindo o livro, tá vendo aqui as histórias, eu indico, tá? E é isso, gente. Queria passar pra vocês um pouquinho do que eu senti aqui, do que eu vi, tá? Então, obrigada quem assistiu, curte, compartilha, se inscreva no canal, tá? E eu agradeço por todos os meus amigos aí que estão junto comigo. Obrigada, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.